Bom, então vamos para a aula. Nessa aula eu queria terminar um pouco essa última parte, vamos dizer assim, que diz respeito aos governos militares, em especial a chamada crise da dívida externa que acontece aí no último governo militar, no governo Figueiredo. A gente, na semana passada, a gente viu um pouco a crise externa, sua solução no balanço de pagamentos. Depois a gente tentou acompanhar um pouco como essa crise se desenrolou ao longo de um período relativamente longo de tempo, né? Começa em 79, tem um momento importante em 82, e no fundo só vai ser solucionado ali por volta de 83, 84, e como a gente, essa crise ela foi entrando na economia brasileira e como a gente foi reagindo a ela, vamos dizer assim, durante o governo Figueiredo, quase que ano a ano. Pelo menos essa foi a intenção que a gente teve na aula passada. Na aula de hoje eu queria terminar essa parte dando atenção a uma parte que a gente não olhou muito até agora, que é a questão interna dessa crise externa, vamos dizer assim, né? Então é isso um pouco que a gente deve acompanhar nessa semana. Eu vou dividir essa semana em duas partes, né? Na aula de hoje, então eu queria olhar mais a questão das contas públicas, né? As contas se deterioram muito fortemente, principalmente as contas financeiras, vamos dizer assim, do setor público, né? As dívidas, a dívida externa, obviamente, ela é um problema, mas a dívida interna ela também cresce e também se torna um problema. E a situação que a economia brasileira tinha desde quase que a reforma tributária e as reformas de 64, a gente passa, então, durante o governo Figueiredo, a enfrentar também questões fiscais importantes, que é o tema da aula de hoje. E na aula de quarta-feira, na aula de terça, uma aula que eu vou gravar na quarta, a gente começa a dar atenção, então, à questão da inflação, né? A gente vai falar rapidamente hoje só, mas que a inflação ela não cai e tal. E na próxima aula, a ideia é a gente acompanhar um pouco as discussões que estão acontecendo em torno dessa inflação brasileira que, vamos dizer assim, parece alguma coisa diferente do que está nos livros, textos, né? Então, hoje eu queria um pouco então ver como é que essa crise externa, na verdade, se transformou também numa crise fiscal interna, né? Então, só para retomar, enfim, como eu disse, a partir de 79 o Brasil entra numa nova crise externa, que se deflagra aí por duas coisas, né? De um lado, ao aumento das taxas de juros pelo Fed, né, que começa em 79, dá uma voltinha, depois tem uma retomada em 80, e uma coisa que já vinha, vamos dizer assim, acontecendo, que é uma piora nos termos de troca, e esse choque negativo dos termos de troca é bem acelerado em 79, em função do aumento dos preços internacionais do petróleo, né, aqui está o índice dos termos de troca, né, que já vinha se deteriorando um pouco em 77, a partir de 79 você tem uma nova queda mais forte, principalmente com o choque do petróleo, né, que para nós entra como um termo de troca de importação, mesmo que talvez para outros países da América Latina, o petróleo entra como uma variável nos termos de troca de exportação, né? Então, aumentar o preço do petróleo é bom para, sei lá, para a Argentina, para a Venezuela, para outros países. Para o Brasil, ele sempre tendeu a ser um choque negativo, né, dos termos de troca, e ainda é, certo? O Brasil não tem autossuficiência e ainda não se tornou um país exportador de petróleo. E aqui um pouco também o gráfico que a gente já viu. Na verdade, esse gráfico não é exatamente não é o aumento das taxas de juros, mas é o problema de você não ter mais acesso ao sistema financeiro internacional, que é um aspecto importante da crise externa brasileira, além do aumento das taxas de juros, né? É a dificuldade cada vez maior do Brasil em acessar o sistema financeiro internacional, e a partir de 82, como a gente disse, né, esse acesso ao sistema financeiro internacional
é interrompido, principalmente o acesso ao sistema financeiro privado é interrompido, na medida em que o Brasil enfrenta problemas para pagar o principal, né? Se não paga o principal, também não vai receber novos empréstimos, né? O Brasil passa a receber, então, dinheiro apenas de entidades multilaterais, como o Fundo Monetário, o Banco Mundial e outras coisas desse tipo, tenta, vamos dizer assim, sentar à mesa de negociações para fazer a renegociação dessa dívida externa que o Brasil tinha, e para poder sentar nessa mesa, na verdade, o Brasil se obriga ou faz um acordo de que pagaria pelo menos as taxas de juros dessas dívidas, fazendo a renegociação, então, do principal da dívida externa, né? Para fazer frente a essa falta de recursos externos, a esse encarecimento dos juros da dívida externa a serem pagos, e, principalmente no primeiro momento, a esse encarecimento, vamos dizer assim, das importações, o Brasil e outros países, vamos dizer assim, foram obrigados a entrar numa política, então, de geração de superávit externo, foi o que a gente tentou ver na primeira aula, né? Mesmo, então, com uma deterioração contínua dos termos de troca, né? Obriga um esforço quase que redobrado de aumentar as exportações e conter as importações para gerar um superávit comercial grande o suficiente para pagar os juros da dívida que crescia naquela época ainda, sabe? Quer dizer, esse é o acordo, vamos dizer assim, essa é entre aspas, solução externa, né? Essa geração, então, desses superávites externos vai ser feita, como a gente viu na aula passada, a partir de um ajuste recessivo, né, de um controle, você pode usar o nome que você quiser, né, da absorção interna, da demanda agregada, da absorção doméstica, enfim, de modo que esse controle da renda, vamos dizer assim, pudesse, de alguma maneira, reduzir as importações e talvez estimular as exportações, né? Então, esse ajuste vai ser feito, né? A gente viu que ele começa principalmente no final dos anos 80, do ano de 1980, com Delfim, que tinha evitado esse ajuste no primeiro momento, ele acaba assumindo, né, e passa a ter uma política monetária apertada, com elevação de juros, etc., que é feito ao longo de todo o ano de 81, 82, com o recrudescimento da crise de 83, 82 ainda. O Brasil mantém a política de controle da demanda agregada e é obrigado a recorrer ao Fundo Monetário, né? E nesse recurso ao Fundo Monetário, ele agrega esse controle da absorção interna, né? Ele amplia esse controle da demanda agregada, aperta mais a política monetária, eleva os juros, mas ele vai acoplar a isso uma forte desvalorização cambial, uma desvalorização cambial que tinha sido tentada antes pelo Delfim, mas volta a fazer uma nova desvalorização, ainda com Delfim, agora no começo de 83, uma desvalorização cambial que desvaloriza não só o câmbio nominal, mas que também desvalorizou o câmbio em termos reais, além de ser obrigado também a fazer contingenciamento de importações, né, certas proibições de importações e outros contingenciamentos de saída de capitais, né? Eu brincava na aula passada de que essa era a época em onde se você queria viajar para os Estados Unidos ou para a Argentina, para a Europa, você tinha um limite de dólares que você podia comprar e um limite bem apertado, né? Se eu não me engano, o limite para ir para a Argentina, por exemplo, era de $500, para os Estados Unidos você poderia levar no máximo $1.000, né? Como eu brincava, você vai para os Estados Unidos com $1.000, você consegue ver o Mickey, mas você vai ter dificuldade de ver a Minnie e o Pateta nem pensado, certo? Então você tem aí uma certa contingenciamento que não é só de importações, mas também de qualquer saída de capitais, o envio de dinheiro, por exemplo, para dos pais para os estudantes, seus filhos enfim, nos Estados Unidos ou na Europa, também é extremamente limitado. Toda saída de dinheiro é controlada, né? O fechamento não só comercial brasileiro, né, com controle de importações, mas também o fechamento financeiro brasileiro, no caso, principalmente, controlando a saída de capitais.
Então, esse ajuste recessivo, mais essas políticas de controle, acabam gerando esses superávites externos, né? E para isso, a literatura também ressalta, ou pelo menos uma parte da literatura, também ressalta a importância da materialização dos investimentos que foram feitos durante o segundo PND, que propiciaram, então, o aparecimento de novas ou a diminuição dos custos de certas produções brasileiras, que propiciaram, então, o aparecimento, então, de novas exportações, etc., e talvez a diminuição de algum volume de importações. Essa é a tese do Antônio Barros de Castro. Então, a gente viu aqui também a balança comercial, não vou voltar a isso, né? Mas a ideia de que a crise, então, é um aumento dos juros, uma certa redução nos fluxos de capitais, né, até a zerada, né, e a balança comercial, que num primeiro momento se deteriorou negativamente, ela foi obrigada, então, a ser girada para gerar um superávit comercial compatível com os juros da balança de serviços. E para isso, então, eu tenho, num primeiro momento, uma forte crise econômica, né, taxas de 81 e 83 negativas de crescimento da produção nacional, né, que, em parte, propiciaram essa geração desses superávites, e a partir de 84 e 85, mesmo que eu não tenha uma recessão, eu ainda tenho, vamos dizer assim, a herança de um período difícil, né, de dificuldades com o mercado interno, etc. Eu tenho o aparecimento, vamos dizer assim, desses investimentos do segundo PND. Eu também tenho, a partir de 84, 85, a entrada em cena desses contingenciamentos, já em 83 também, desses contingenciamentos, a desvalorização de câmbio, etc. E eu também tenho, em 84, um certo reaquecimento da economia, principalmente norte-americana, que ajuda também nesses superávites comerciais. Então, enfim, aqui... E aqui um pouco, uma coisa que eu não tinha mostrado nas aulas passadas, eu tinha mostrado na aula lá atrás, do segundo PND. Aqui a tese um pouco do Antônio Barros de Castro, né? As exportações, de fato, são as que estão em linha cheia, as importações, as de fato, as importações, desculpa, são as linhas cheias, certo? Quer dizer, e se não houvesse o segundo PND, você teria, vamos dizer assim, um volume de importações bem maior, né, do que você teria, do que você teve, né? Então é isso, as importações, desculpas, o real está em linha cheia, em linha churrada, e o que o Antônio Barros de Castro está dizendo, então, o que você efetivamente teve, né, são o que está em linha churrada, e que se você não tivesse tido, vamos dizer assim, não, é o contrário, está tudo confuso aqui, certo? Essas importações que você teve, você tem aí, então, você teve importações de fato, são as linhas cheias, é isso mesmo, né? E se não tivesse tido o segundo PND, você teria as importações em linha achurada, certo? Então, o segundo PND faz com que a gente tenha menos importações do que deveríamos ter se não tivesse o segundo PND, né? E aqui o cálculo um pouco que você tem do lado, do que seria a economia que eu fiz nos diferentes setores em termos de balança comercial, né? Ou seja, no petróleo, as descobertas brasileiras de petróleo acabaram economizando 4 bilhões de dólares, né? Os investimentos que eu fiz, sei lá, na área aí de papel e celulose acabaram me gerando também uma diferença na balança comercial de 378 milhões de dólares. Esse é o cálculo que o Antônio Barros de Castro faz, fala, olha, não foi só a crise, não foi só a geração, então, de uma balança comercial positiva a partir da recessão, mas o segundo PND e os programas setoriais, vamos dizer assim, que ele implicou, tiveram aí uma economia, vamos dizer assim, em termos de divisas importantes, né? Então, isso um pouco a gente olhou na primeira aula, e nessa segunda aula a gente viu um pouco essa evolução ao longo do tempo,
né? O que eu queria chamar a atenção hoje é que esse desajuste externo, na verdade, esse desajuste e esse ajuste que você faz externamente, né? Esses problemas e a forma como você ajusta o balanço de pagamentos, né? O fim da balança de capitais, o aumento da balança de serviços, né? Te obriga a gerar um saldo positivo na balança comercial. Esse ajuste externo, ele teve implicações internas, né? Tem também um ajuste interno, na verdade, um desajuste interno a partir desse ajuste externo, né? E é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Acho que talvez não seja uma conversa muito longa, mas vamos ver um pouquinho isso, certo? Então, a primeira coisa é que então a ideia é olhar um pouco, né, essa situação da crise da dívida sobre as contas públicas internas, né? Então, a primeira coisa a se notar, vamos dizer assim, é que eu tenho os choques internacionais, principalmente o choque dos juros internacionais. Esse tem um efeito praticamente direto sobre as contas domésticas, né? Então, esse ajuste externo, você teve uma elevação da dívida externa e uma dívida externa mais custosa, né? E uma dívida externa, né, principalmente pública, né? Não é uma dívida externa das empresas brasileiras ou da sociedade brasileira, é uma dívida externa do governo brasileiro ou das estatais brasileiras, né? Não é 100%, certo? Mas vamos dizer assim, 80% da dívida pública, né, da dívida externa é pública, né? Então, esse é o drama, certo? Então, quando aumenta as taxas de juros internacionais, aumenta o custo da dívida externa, e isso se transforma num problema de finanças públicas, né? Um problema de contas públicas brasileiras, né? Então, eu vou dividir aqui o nosso problema interno em duas partes. A primeira é esse efeito direto, vamos dizer assim, né, de elevação da dívida e do custo da dívida sobre o custo e como o governo brasileiro ele vai fazer para conseguir o dinheiro para pagar essa dívida. Isso também tem uma implicação importante, eu queria falar sobre isso. E depois, a política econômica que foi usada, como ela também tem um custo implícito. São esses dois aspectos que eu queria tocar hoje, né? Então, primeiro, né, a elevação da dívida externa e do custo da dívida, certo? Então, como eu disse, né, se você olhar a dívida externa aqui, é a quarta coluna aqui, você vê como que a dívida externa brasileira ela cresceu, aqui está em bilhões de dólares, certo? Né, mesmo na época de crise, mesmo que a partir de 82, por exemplo, eu tenha dificuldade em renovar, em ampliar a dívida externa junto ao setor privado, essa dívida externa ela cresce por si só, né? Ela tem um crescimento primeiro até, vamos dizer assim, 82, que é um crescimento porque eu estou tomando nova dívida lá fora, e a partir de 83, 84 também tem um crescimento, porque eu ainda assim estou tomando nova dívida lá fora, talvez não junto ao setor privado, ao sistema financeiro internacional, mas junto a esses organismos multilaterais, como o FMI, Banco Mundial e etc., né? E a própria renegociação da dívida, você tem, eu não estou pagando o principal, mas esse principal está acumulando aí, certo? Quer dizer, eu estou renovando esse principal, né? Eu tenho parte dos juros que eu não pago, que consigo transformar em dívida nova. Então, a dívida, né, mesmo a partir de 82, 83, quando eu não vejo mais dinheiro no mundo, certo? Ela ainda assim continua crescendo e cresce bem, ainda cresce mais uns 20 bilhões. Né? Então, eu termino, vamos dizer assim, esse período com uma dívida beirando os 100 bilhões de dólares, né? E uma dívida muito mais cara, né? Então, o efeito disso, certo? Quer dizer, então, a partir de 78, eu tenho uma dívida que está crescendo e ela está ficando mais cara, né? Os bancos eles vão aumentando os juros. De um lado, esse aumento de juros vem porque a dívida ela foi contratada com base nesses indicadores de juros internacionais. Então, é uma dívida, como eu chamei a atenção já, é uma dívida flutuante, né? Porque ela está, é como se ela tivesse hoje, para quem mexe no sistema financeiro, como se ela tivesse selicada, vamos dizer assim, ela está atrelado a um indicador de juros,
né? Se esse indicador de juros sobe, a dívida sobe. Então, ela estava, desde 74, atrelado, ou uma parte a prime rate, outra parte a LIBOR, né? Quando o governo norte-americano sobe as taxas de juros dos títulos americanos, que é o que faz o Fed em 79, né? Você tem um aumento, vamos dizer assim, desse indicador da dívida, né? Da prime ou da LIBOR, né? E as taxas de juros, então, brasileiras eram prime ou LIBOR mais alguma coisa. Então, de um lado, a prime subiu, a LIBOR subiu, e as novas dívidas, além de você ter uma prime, uma LIBOR mais alta, porque o mercado assim indica, né? O que você paga mais de juros, que você é Brasil pedindo dinheiro emprestado, também sobe. Né? Essa percepção de risco sobre a dívida brasileira também aumenta. Né? Então, vamos dizer assim, se eu pagava LIBOR mais 5, a partir de 78 eu estou pagando LIBOR mais 6, LIBOR mais 7, LIBOR mais 9, né? Vou aumentando, vamos dizer assim, o meu custo da minha dívida, de um lado, porque a LIBOR e a Prime subiram, e do outro lado, porque a percepção de risco do Brasil aumenta, então você vai exigir um pouco de juros a mais em relação ao Brasil, até o momento onde você não tem mais condições de pegar dinheiro emprestado, até onde essa percepção de risco se tornou, falou, não empresto mais, pode pagar a taxa de juros que for. Então, a dívida cresceu, mesmo depois do fim do acesso do Brasil ao mercado financeiro. A dívida, esse crescimento que se faz, principalmente depois de 82, é uma dívida com entes não privados, né, como FMI, essas coisas, e também o custo de rolagem do principal incorporado, ele aumenta essa dívida. Então, a dívida ela vai se tornando cada vez maior e cada vez mais custosa, né, e sem possibilidade de rolagem. Tá? Então, essa não possibilidade de rolagem, esse custo tem um efeito no balanço de pagamentos, mas o que eu estou chamando a atenção agora aqui é que isso também tem um efeito nas contas públicas diretas do governo, né? Porque 80% dessa dívida externa brasileira ela é pública. Então, seja na conta das estatais que tomaram esse dinheiro, seja diretamente na conta do Tesouro Nacional, no caso do Banco Central, que controlava a dívida externa atrelada ao governo, né? Quer dizer, eu tenho um aumento dos custos, né? Basicamente dos juros que decorrem, então, desses dois elementos. O aumento, vamos dizer assim, do indexador da dívida, vamos dizer assim, a LIBOR ou a Prime, certo? E, de outro lado, desse aumento dos sobrejuros, vamos dizer assim, que tem para a dívida brasileira. Então, eu tenho um custo que cresce, né? Um custo nas contas públicas brasileiras que cresce. Né? Então, esse é um problema direto, vamos dizer assim. Né? Cresce porque cresce a dívida, cresce porque cresce os juros. Né? Agora, eu tenho... então, as contas vão, de um lado, se deteriorar por esse aspecto. O segundo aspecto, certo, é um aspecto que foi complicado um pouco no Brasil, certo? Quer dizer, qual que é a ideia, certo? Aqui a ideia de que o que a gente viu nas aulas passadas foi a resolução do problema macro do balanço de pagamentos, vamos dizer assim, né? Então, eu gero dólares na balança comercial para pagar a balança de serviços, né? É isso que eu estou fazendo aqui, né? Agora, eu estou preocupado, certo? Como é que eu pago a dívida, como é que o governo paga essa dívida? Né? O governo, da onde vem o dinheiro do governo? Né? Então, o governo ele vai ter que comprar esses, vai ter que pegar, né, do ponto de vista externo, ele pega os dólares e paga. Né? Mas como é que ele pega esses dólares? Quem é que gera esses dólares? Da onde vem esses dólares? Como é que ele tem acesso a esses dólares? Né? Quando você olha o superávit comercial brasileiro, né, você vai ver que quem gera esse superávit comercial brasileiro é uma série de produções, certo? Dentre as quais, por exemplo, as exportações de soja, as exportações de laranja, as exportações de automóveis, as exportações de sapato, de produtos têxteis, de manufaturas, algumas exportações agora de minérios, etc. E se você olha que é o ente, né, que gera esse superávit comercial,
Você tem empresas estatais gerando superávit comerciais? Eu posso talvez te dizer que tem uma ou outra, principalmente nas exportações de minério. Mas a soja não é estatal. A laranja não é estatal. Os automóveis não são estatais. Os sapatos aqui em Franca não é estatal, certo? Quer dizer, os tecidos, os produtos têxteis também não são, certo? Quer dizer, então, a maior parte do saldo gerado na balança comercial, ou das exportações, vamos dizer assim, né, que vão gerar o saldo comercial, são feitas pelo setor privado. Né? Então, do ponto de vista macroeconômico, tudo bem, eu tenho uma dívida, você paga em dólar, eu gero um superávit comercial em dólar e pago, não tem problema. Só que do ponto de vista micro, sabe, principalmente quando a gente está olhando a economia brasileira, certo? Nas contas públicas, o governo tem uma dívida, tem que pagar uma dívida, né? Ou as estatais têm que pagar uma dívida externa. Ela que tem que achar os dólares, né? Ela tem que comprar esses dólares. Né? Agora, então, mas quem está gerando no país esses dólares é o setor privado. Né? Então tem que ter uma transação aí no meio do caminho. Né? Esses dólares eles têm que sair da mão do setor privado e parar na mão das estatais ou do governo para pagar esses dólares. Então, o problema macro ele se transforma num problema micro, sabe? Quer dizer, né? Então, tem uma geração de um superávit comercial na mão do setor privado, quando tem uma dívida, você paga na mão do setor público. Né? E eu preciso fazer a aquisição, o financiamento desses dólares. Na prática, todo mundo sabe como é que funciona, certo? Quer dizer, na prática, esses dólares entram no Banco Central, ficam retidos no Banco Central, e o Banco Central fornece, vamos dizer assim, aos exportadores os cruzeiros, ou os reais, hoje, equivalente aos dólares que entraram. Se a taxa de câmbio for flutuante é de uma forma, se a taxa de câmbio for fixa é de outra, enfim, naquela época era, na prática, fixa, certo? Quer dizer, umas mini desvalorizações, apesar de ter tido a grande desvalorização de 83, né? Eram taxas fixas. Então, esses exportadores, vamos dizer assim, eles geram lá os dólares, esses dólares chegam via bancos, vamos dizer assim, no Banco Central Brasileiro, né? E o Banco Central Brasileiro repassa para os bancos e para os exportadores os cruzeiros. Né? Beleza, certo? Agora, se você fizer essa operação inteira de repasse, vamos dizer assim, só repassar isso, né? Você estaria, vamos dizer assim, essa balança comercial positivo, ela estaria gerando um aumento da oferta de cruzeiros no mercado, né? Como um balanço de pagamentos superavitário que gera um aumento da oferta de moeda ao fazer essa transação cambial. Para evitar isso, né? Para evitar que você emita moeda, né? O que seria incompatível com a política macroeconômica de controle monetário, de aumento dos juros, enfim, de controle da demanda agregada, etc. Né? Você está pensando em fazer, você está fazendo uma política monetária apertada. Então, você não pode monetizar completamente, né? Ou seja, comprar esses dólares simplesmente emitindo moeda. Né? Então, eu tenho que enxugar essa moeda. Né? E ao enxugar essa moeda, eu posso fazer duas formas, certo? Quer dizer, né, eu posso fazer um superávit fiscal, né, posso pegar isso como na forma de impostos ou alguma coisa parecida com isso, ou eu posso fazer isso de uma operação tradicional no mundo econômico, certo? Que são as operações de esterilização, né, que é colocação de título público interno para enxugar essa moeda. E é isso que vai ser feito. Né? Então, você vai acabar, vamos dizer assim, na hora de comprar esses dólares, para evitar que essa compra desses dólares se transforme, vamos dizer assim, numa grande monetização na economia. Né? E dado que você não consegue também comprar esses dólares, vamos dizer assim, na forma de geração de superávites fiscais, você não tem condições de fazer isso naquele momento, né? A condição que você teve, certo, foi colocar títulos para enxugar essa liquidez. Então é isso que vai acontecer, que a literatura, né, a bibliografia, vai chamar isso de transformação da dívida externa em dívida interna.
Na verdade, a frase está meio errada, né? Não é exatamente transformar a dívida externa em dívida interna. Você está transformando os pagamentos dos juros da dívida externa em ampliação da dívida interna. Aí sim, né? Então, você está pagando a dívida externa com superávit comercial, isso no balanço de pagamentos, só que esse superávit comercial é gerado pelo setor privado e a dívida está no setor público, e a transição desse dinheiro do setor privado para o setor público vai ser feito o seguinte, olha, o setor privado tem os dólares e o setor público pega esses dólares, mas dá em troca títulos públicos, né? Então, essa operação, vamos dizer assim, é uma operação importante no Brasil, né? Você vai notar que outros países não tiveram que fazer essa operação. Vários outros países não tiveram que fazer. Coreia não teve que fazer, Chile não teve que fazer. Por quê? Porque quem gera o superávit comercial é exatamente quem tem a dívida, né? Então, no caso do Chile, a dívida é pública. Mas quem gera o superávit comercial é uma empresa, mesmo que na época do Pinochet, liberal, etc., é uma empresa pública também de exportação de cobre. Então, o exportador é uma estatal, né, que é o que está endividado, certo? Então, você não tem esse problema da transformação e nenhum outro problema, que é o problema da desvalorização cambial que eu já falo, né? Então, aqui você tem, como você tem agentes diferentes, eu tenho que transitar o dinheiro de um agente para o outro. É como se as estatais tivessem que comprar os dólares, porque ela não gera dólares, ela gera reais, ela gera cruzeiros, porque ela, né, talvez ela economize dólares porque ela produz petróleo, mas ela não gera dólar. A Petrobras ela não gera dólar, ela economiza dólar, talvez para o país, mas ela não tem dólar em carteira, né? Ela não compra, desculpa, ela não vende petróleo naquele momento até então. Se vende pouco, vamos dizer assim, né? O que ela fez para o Brasil foi diminuir a importação de petróleo, né? Mas ela tem a dívida, ela tem uma dívida importante e ela tem que pagar os dólares da dívida, né? Os juros da dívida externa. Então ela tem que comprar esses dólares, né? E ela vai comprar de quem? De quem gerou esses dólares no Brasil, né? Antes, ela não precisava disso, por quê? Porque ela pegava mais dinheiro lá fora, ela rodava o dinheiro lá fora mesmo. Ela captava o recurso lá no exterior e pagava a dívida que ela tinha com um fundo mais dívida, né? Mas agora não tem mais essa operação, ou ela é cada vez mais difícil de ser feita. Então, ela passa a comprar aqui dentro. E como que ela vai comprar aqui dentro, né? Então, que vai ter um aporte de recursos do governo na Petrobras, e a Petrobras compra esses dólares. Para evitar que esses dólares, então, se transformem em moeda corrente no mercado, né, você tem essa liquidação, ou esse enxugamento dessa moeda através da colocação de títulos públicos. Então, de uma forma mais grossa, eu tenho o governo comprando os dólares no setor privado. Na verdade, essa compra vai ser feita por uma troca entre os reais que o governo deu pelos dólares no primeiro momento, ou os cruzeiros que o governo deu, que foi o Banco Central que deu em primeiro momento, pelos dólares, né? E no segundo momento, então, esse cruzeiro ele é trocado, né, por títulos públicos para enxugar essa excessiva liquidez que poderia existir nesse mercado, né? Essa a operação comum, né, vai ser repetida várias vezes. Hoje em dia não sei, mas no início dos anos 2000, dos anos 90, essa operação a gente chamava de esterilização. Eu não sei se ainda chama no mercado, mas enfim, essa transformação. O problema todo, certo? O problema todo não, um dos problemas é que essa transformação não foi tão simples assim, né? Os bancos nacionais, ou os detentores desses dólares, dessa riqueza, né, os rentistas, não fizeram essa troca de uma maneira simplória, né? Não, tudo bem, né, toma lá da cá. Eles buscaram uma remuneração maior, eles buscaram uma segurança maior, uma liquidez maior. Ou seja, as condições dessa transformação dos juros da dívida externa em uma dívida interna,
né, as condições dessa negociação, dessa colocação de títulos públicos no mercado, para enxugar esses cruzeiros que decorrem desses dólares que estão entrando, vamos dizer assim, não foi uma negociação tranquila, né? Não foi uma negociação simples. Vamos lembrar que o mercado financeiro está estressado nesse momento, e é lá que se dá essa negociação, né? O próprio Delfim mexeu nas remunerações das aplicações financeiras, nas próprias remunerações dos títulos públicos brasileiros, né? Então, o sistema financeiro, vamos dizer assim, está mexido, né? E só vai aceitar essa condição, né, que, no fundo, é um aumento de títulos da dívida colocadas no mercado brasileiro, né, é um aumento da poupança nacional aplicado a títulos públicos, né, se esses títulos tivessem condições melhores de rentabilidade, de segurança e de liquidez. O que significa, no fundo, é que você aumentou a dívida pública interna, mas em condições piores. Ou seja, você vai pagar juros mais altos, né? Você vai pagar juros, não só juros mais altos, como num prazo mais curto, né? Esses títulos vão ser muito mais apertados do ponto de vista de prazos. Você não coloca mais títulos de 4, 5 anos, você coloca títulos internos agora de 1 ano, 2 anos no máximo. Alguns títulos começam a aparecer cláusulas de recompra, ou seja, o título é de 2 anos, mas se o banco ou a pessoa quiser devolver esse título depois de 1 ano e só receber os juros de 1 ano de título, certo? Ele pode fazer isso. Então, no fundo, o prazo desse título é 1 ano, certo? E juros maiores. Então, existiu essa transformação da dívida externa em dívida interna, que significou um aumento da dívida doméstica, da dívida interna, e também uma dívida interna que não só cresceu, mas que tem condições piores, condições de juros piores, de prazos piores, etc. Isso também, então, é o outro lado da deterioração das contas públicas brasileiras. Então, você vai terminar o período de 79, vamos dizer assim, 84, o período do Figueiredo, vamos dizer assim, com uma dívida externa maior, né, vocês veem aí, 90 bilhões de dólares, né, e com uma dívida interna também muito maior, mesmo em relação ao PIB. Né, quer dizer, você começa o período com uma dívida PIB, uma relação de dívida PIB da ordem de 7%, né, e termina com uma relação de dívida PIB da ordem de 25%. Né. É óbvio que esse aumento não foi só não foi só essa transformação, essa operação de esterilização, mas ela contribui com pelo menos metade disso aí. Certo? Então, eu tenho um aumento muito grande de endividamento doméstico, né? E uma dívida que lá atrás, quando foi criada essa dívida pública, lá, as ORTNs iniciais de 65, 66, 1965, 1966, era uma dívida boa, porque era longa, taxa de juros nunca foram baixas no Brasil, mas razoáveis, etc. Agora esse troço está apertando, né? Ele está aumentando, já tem uma proporção grande, né? Já é 25%, e as condições dela, que não, às vezes o importante talvez não seja nem só o montante, mas as condições dela, né? Então ela é fortemente ligada à correção monetária, né? Isso a gente já chamou a atenção. São ORTNs, LTNs, são títulos desse tipo, e eles estão indexados nos índices de preço, na correção monetária brasileira. Então, quando sobe a inflação, é um problema nessa dívida, certo? Elas têm, fora a correção monetária, uma taxa de juros que cresceu, né? E ela tem prazos que diminuíram. Então, essas condições dessa dívida interna federal, elas são muito ruins, né? Então, aqui, certo? Essa é a primeira parte, um pouco, vamos dizer assim, da questão da crise e os seus efeitos sobre as contas públicas. Então, qual é o impacto da crise sobre as contas públicas? Eu, primeiro, aumentei a dívida externa, né? E essa dívida externa é do governo, então faz parte das contas públicas. Não toda, né? 80% é o número que a gente usa aí, né? Então, a primeira coisa, aumentou a dívida internacional que a gente tem do governo. Segunda coisa, aumentou o custo dessa dívida externa, né?
Então, isso também é aumento dos gastos que eu tenho que fazer. Né? Para fazer esses gastos, né, para pagar essa dívida, esses juros da dívida externa, eu acabei sendo obrigado a aumentar a dívida interna, né, que é o que está aí também. Então, minha dívida interna cresceu e também em condições piores. Né? Para terminar essa história toda, essa dívida externa, que era de 91 bilhões, se você imaginar que o governo brasileiro, ele também, no fundo, ele trabalha em cruzeiros, você não pode esquecer que essa dívida externa está cotada em dólar. Se eu multiplicar essa dívida externa pela cotação do dólar, né, mesmo descontando a inflação, né, você vai ver que a dívida externa em moeda nacional, em cruzeiros, ela também aumentou. Né? Então, eu tenho uma dívida externa que cresceu, né, cujo custo cresceu por conta da desvalorização de câmbio e por conta das taxas de juros. E eu tenho uma dívida interna que também cresceu, também com taxas de juros mais caras. Então, aqui, o início do meu efeito externo no setor interno da economia brasileira. Então, as contas públicas se deterioraram muito em função desses dois endividamentos cada vez mais custosos, né? Então, o meu déficit nominal, vamos dizer assim, aumenta por conta das taxas de juros e porque eu tenho uma dívida maior, né? Então, esse é um efeito importante no Brasil, né? Como eu disse, o Chile, por exemplo, não tem esse efeito, né? Ou tem menor esse efeito, porque eu não tenho esse problema na transformação da dívida externa numa dívida interna. A Coreia, por exemplo, não tem tanto assim, né? Porque o endividamento deles é menor, porque o endividamento deles é mais privado, né? Porque não acabou a fonte de financiamento, eu consegui, como a dívida coreana é muito com o Japão e não com os Estados Unidos, vamos dizer assim, eu consegui manter o financiamento, certo? Quer dizer, eu não tive que parar o crescimento econômico, eu não tive que ampliar minha dívida interna, né? Então, até tenho alguns problemas fiscais, mas eu não tenho um problema de financiamento da dívida, né? Que é o que eu estou vendo até agora no Brasil, esse crescimento das duas dívidas, né? Então, aqui, vamos dizer assim, tem muita diferença em relação a outros países. Né? Agora vamos para a segunda parte aqui do efeito. Né? A coisa ruim não acabou ainda. O que eu... Então, o impacto direto, né, das contas externas e internas é esse aumento das taxas de juros internacionais, o aumento das taxas de juros internacionais, né, em boa parte, são custos do governo. A máxima desvalorização de câmbio, principalmente em 83, aumenta o custo interno do serviço da dívida externa. Né? Então, eu vou pagar mais juros porque a taxa de juros aumentou e vou pagar mais de juros porque eu desvalorizei o câmbio. Vou precisar gerar mais cruzeiros para pagar os mesmos juros. Né? E, como eu disse, até agora a gente viu também a elevação da dívida pública interna, com juros elevados, por conta dessa transferência. São esses três primeiros impactos aí diretos. Mas eu tenho mais um problema. Né? O formato do ajuste. O que eu fiz para gerar os superávites comerciais, etc. Eu causei aqui uma recessão, certo? Fiz uma redução da absorção doméstica, né? Tentei fazer alguns estímulos às exportações, etc. Isso também tem um efeito meio negativo sobre as contas públicas. Por quê? Né? Porque a recessão diminui minha base tributável. Né? A renda é menor, a arrecadação do governo é menor. Né? ICM, IR, tudo tem um efeito renda, né? Um efeito renda dos impostos normalmente é muito alto. Né? Então, uma recessão tem um efeito renda negativo, certo? Quer dizer, ou seja, a base da arrecadação cai porque caiu o imposto de renda, porque caiu o imposto sobre consumo, por quê? Porque caiu a renda, porque caiu o consumo. Né? Aumentou o desemprego, etc. Né? Aí você já tem os impostos também, como as contribuições ligadas ao salário também diminuem, porque você tem desemprego, etc. Então, eu tenho a recessão diminui muito minha base tributável. Né? Mesmo que o governo tenha aumentado alguns impostos, aumentado algumas alíquotas de imposto de renda, aumentado várias alíquotas, certo? Né? A carga tributária bruta brasileira, certo? Ela não sobe mais, certo? Mesmo com esse aumento
de alíquotas, certo? Quer dizer, o efeito da recessão segura a carga, né? Então você tem quase que uma certa constância na carga tributária sobre o PIB, vamos dizer assim, não consigo aumentá-la muito, né? E a carga tributária, do ponto de vista absoluto, ela começa a cair, certo? Porque o PIB está caindo, né? Então eu tenho uma dificuldade de aumentar a arrecadação, que é como eu sempre gerei superávites fiscais no Brasil, certo? Ou diminuir déficits nominais, que é aumentando a arrecadação. Aqui eu até tento fazer isso com o aumento de alguns impostos, mas eu tenho dificuldade porque o efeito renda da recessão, do desemprego, da própria queda da renda, é negativo sobre os impostos, sobre a arrecadação. E eu tenho uma outra questão que é importante a gente olhar. Os setores que vão crescer nesse período, né, os raros setores que vão bem durante esse período, que são as exportações, por exemplo, o setor exportador vai relativamente bem, né? A agricultura, apesar de eu ter um ano de crise agrícola importante, né, 82, 83, eu tenho uma crise por razões clássicas da agricultura, vamos dizer assim, né? Mas a agricultura também é um setor que vai mais ou menos bem, principalmente a agricultura exportadora, né? Só que a agricultura e as exportações, crescer esses setores, elas têm um efeito de impostos não tão bom. Por quê? Porque elas são objetos de incentivos fiscais, e foram objetos de incentivos fiscais nessa época. O setor exportador, você procura diminuir, em geral, os impostos sobre esse setor, né? Então, existe uma série de estímulos fiscais sobre esses setores, assim como os estímulos fiscais para o setor agrícola. Então, os setores que são crescentes aqui, certo? No meio dessa recessão, os setores que vão mais ou menos bem, né? Elas são objetos de incentivos, né? Então, o drive exportador que eu tenho no ritmo de crescimento da economia brasileira, né, no fundo significa uma redução da base tributável ou uma certa renúncia fiscal do Brasil nesse período, né? Então, para gerar essas exportações, para fechar o balanço de pagamentos, eu acabei, vamos dizer assim, assumindo uma certa renúncia fiscal justamente no setor que está aquecendo, né? Ou você pode ler ao contrário, né? O setor está aquecendo justamente porque eu fiz uma renúncia fiscal. Mas aí eu tenho um problema fiscal, né? Que é um elemento importante. Então, o formato do ajuste, eu tenho aumento dos gastos, basicamente juros aqui, o grosso dos gastos é juros, né? E não tem aumento de arrecadação, né? Não tem aumento de arrecadação, porque justamente o setor que me permitiria talvez um aumento de arrecadação, que é o setor exportador, é um setor onde existe uma renúncia fiscal muito grande, né? Do outro lado, a própria política econômica que eu estou implementando aqui, ela amplia o meu gasto, né? A política monetária, a política que eu estou querendo fazer aqui para gerar esse superávit é uma recessão, portanto, aqui a base da política é aumentar as taxas de juros. As taxas de juros já estavam subindo e sobe ainda mais com a política monetária que conduz esse aumento das taxas de juros, que encarece ainda mais a rolagem da dívida. Já está difícil, o governo ainda aperta, né, para promover uma recessão, né? Então, eu não tenho alívio por esse lado, né? Os gastos vão subir, né? Quer dizer, nas taxas de juros, né, nesse processo. No final, se você olhar ainda as principais empresas endividadas, né, que são as estatais, elas vão começar a enfrentar um problema relativamente importante aqui, né? Que você vai começar a usar de maneira forte, vamos dizer assim, os preços praticados por essas estatais como elementos importantes aí para tentar resolver um outro problema que a gente não tocou no assunto, que é a questão da inflação, né? Então, você tem muita empresa estatal que já de algum tempo, né, o Brasil vinha controlando os preços que elas praticavam, para tentar evitar, vamos dizer assim, por dois motivos, na verdade. De um lado, até para forçar, no começo, essas estatais a pegarem dinheiro no exterior, né? Mas depois, você está controlando um pouco os preços públicos para tentar ter algum efeito positivo sobre a inflação, certo? Nessa economia. Então, você aumenta ainda mais o déficit das estatais, porque vamos dizer assim, a receita delas cai, certo? Quer dizer,
E elas têm um aumento de custos, de novo, com as taxas de juros. Então, as duas receitas principais que eu tenho aqui, a de impostos e a de preços públicos, né, elas estão limitadas, seja pela recessão, seja por você não usar, vamos dizer assim, com muita facilidade o aumento dos preços públicos nesse momento. Né? Do outro lado, as taxas de juros subindo. Então, aqui é o teu nó, vamos dizer assim, fiscal grande nessa história. Né? E, para terminar a nossa brincadeira aqui, eu tenho a questão da inflação. A gente já chamou atenção aqui, né? Essa inflação que vai parar em 200%. Né? Antes de entrar nos detalhes sobre essa inflação em 200%, eu queria chamar a atenção de vocês de uma discussão que é muito extensa no Brasil, muito longa no Brasil, que é qual é a relação entre inflação e contas públicas. Né? Note que eu estou fazendo a relação entre inflação e contas públicas, eu não estou fazendo a relação inversa. Né? Então, fora a discussão de que o déficit público leva à inflação ou não é essa a discussão que eu estou chamando a atenção aqui. A minha pergunta é se a inflação ela aumenta ou diminui as contas públicas. Elas melhoram ou diminuem as contas públicas. Elas melhoram ou pioram as contas públicas. O que em 1982, 83, você tinha de maneira relativamente clara e que acabou sendo chamado de efeito Oliveira-Tanzi, né? Tanzi, o Vito Tanzi, um grande especialista em tributação internacional, assim como Oliveira, que é uma outra pessoa, eles têm a tese, certo, de que a inflação ela deteriora as contas públicas, ela piora as contas públicas, né? Ela tem um efeito negativo sobre as contas. Né? Note que eu não estou falando do efeito das contas sobre a inflação, estou falando do efeito da inflação sobre as contas. Né? Então, para eles, quer dizer, o fato do Brasil ter tido um avanço na inflação, uma aceleração da inflação, isso deteriorou as contas. Isso é conhecido como efeito Oliveira-Tanzi. Aqui, na verdade, tem duas coisas. Tem o efeito Oliveira-Tanzi, que eu já vou me referir a ele em um minuto. E tem um outro efeito, que eu já venho chamando a atenção de vocês há algum tempo, né, desde as últimas aulas, que é o fato da dívida brasileira estar indexada. Né? Então, a dívida interna brasileira é correção monetária mais os juros. Né? Então, a gente já viu que os juros subiram, isso é um problema. Mas aqui a correção monetária é outro problema. Né? O aumento da correção monetária, principalmente quando acelera a inflação, né, o governo brasileiro tem um problema. Né, porque os títulos públicos aumentam. O custo dos títulos públicos aumenta, porque a inflação passada é repassada por custo do título, porque tem correção monetária no título. Né? Se o Brasil tivesse emprestado, sei lá, tivesse soltado títulos públicos com 50% de, ou sei lá, a inflação aqui é de 200%, vamos dizer. Se o Brasil solta um título que rende durante um ano, sei lá, 150% de juros, fechado, nominal, não fala mais nada, 150% de juros, vai pagar o teu título. Você está ali em 81, 80, 81, você fala, vou comprar esse título, 150% de inflação, de juros, é ótimo, sabe? Mas 150 de juros, mas tem inflação no caminho, né? Então ele está pagando, quanto que era a inflação em 1980? 100%. Ele está pagando 100% de juros, de correção monetária, mais 50% de inflação. Que beleza, tá bom, tá ótimo, 50% de juros real. Né? Mas aí eu penso e olho e falo, mas se a inflação dobrar? Se a inflação dobrar, ela sai de 100 e vai para 200. E o governo vai me pagar 150%, aí eu vou perder. Eu vou receber menos do que se eu tivesse comprado um saco de cimento. Um saco de cimento ia, supondo que ele valia mais ou menos com a inflação, ele tinha subido 200%. E o meu título pagou 150%. Não quero esse título aí de 150%. Não, mas veja bem, a inflação está em 100 e tem 50 de juros aqui. Então. Não, mas a inflação pode subir. Ela pode sair de 100. Vai que ela vai para 200. Aí eu me perco. Então, esse é o espírito do mercado aqui nessa área. Então, o mercado não quer essa taxa de juros de 150.
Ele quer o quê? Correção monetária mais 50. Aí ele topa. Ou não precisa nem ser mais 50, pode ser menos. Ele quer correção monetária, ele quer estar seguro de que se a inflação subir, ele não vai ter problema. Então, o título que o governo vai vender para esse cara, né, é correção monetária mais 20%, 30%, sei lá qual que é o custo. É esse custo do juros que está subindo aí nesse momento. Mas ele quer correção monetária. Então, quando a inflação efetivamente saiu de 100 e foi para 200, o que aconteceu com esse título? Ele ia pagar 150, vai pagar 250 agora. Né? Correção monetária, que era 100, agora é 200, né? Mais 50 de juros. Então, você tem um primeiro efeito da inflação, que é sobre os títulos públicos. O governo comprou o risco da aceleração da inflação e esse risco vai explodir. Ou seja, a dívida pública vai ficar mais cara. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Aí tem o efeito Oliveira-Tanzi de fato. Né? O que Oliveira e o Tanzi diriam em relação à inflação e contas públicas? Ele diz, olha, tem um problema nas contas públicas, que é a receita. A receita, quando você vai pagar o ICM do Big Mac, né, você vai lá no Big Mac, gasta 20 pau no Big Mac, né, e naquele dia você paga lá os 20 reais de Big Mac, te dá a notinha, 20 reais, em tese você tem lá um ICMS embutido. Para não fazer conta muito grande aqui, vou falar de 4 reais, 20% de ICMS. É menos, mas vai lá. Então eu teria que pagar 4 reais de imposto. Né? Pelo sistema tributário brasileiro, quem vai recolher esse imposto é o dono da loja. Né? Ele vai vender esse Big Mac e vai recolher os impostos. Ele vai ver o que ele pagou de imposto quando ele comprou os bens, vai descontar e vai ver o que ele recebeu e vai depositar esse dinheiro. Quem recolhe o dinheiro é o dono do McDonald's, ali, da loja do McDonald's. Aí o que o Oliveira Tanzi diz? Falou, tudo bem, mas o que acontece no Brasil, em 1980, certo, 83 aqui, é que, nem tinha Big Mac, mas enfim, você gera fato gerador no dia, sei lá, 1º de março, né, e você tem um tempão para recolher esse dinheiro. Né? O cara não vai recolher o dinheiro no dia 2. Ele faz a contabilidade, faz a apuração, né, dos resultados, chama o contador, né, chama o pessoal tal, emite a nota, né, e aí tem mais 30 dias, 60 dias para fazer o depósito. Né, esse troço leva 6 meses, até o pagamento. 6 meses depois, você recolhe lá os 4 reais. Só que esses 4 reais, 6 meses depois, com uma inflação de 200% ao ano, né, já não é mais os 4 reais que era antes, certo? Quer dizer, né, vamos fazer a comparação com o Big Mac, certo? 4 reais no dia 1º de março, um Big Mac é 20 reais, né, você tem aqui, dá 20% do Big Mac, do preço do Big Mac. Né? 6 meses depois, quanto é que custa o Big Mac? Se você imaginar que você tem uma inflação de 200% ao ano, certo? 6 meses depois é 100%. Né? O Big Mac é 40 reais aqui. E você está recolhendo 4 reais. Portanto, você está recolhendo 10% do Big Mac. Então, o teu imposto, tua alíquota efetiva é 10%. Então, na verdade, o que o Oliveira está dizendo é que a inflação ela corrói, do ponto de vista real, a arrecadação. Essa arrecadação vai ser corroída pelo fato de você não ter indexado a receita. Você não você permitiu um tempo enorme, né, para depositar o dinheiro. Né, e o pessoal ainda vai dizer mais. Esse dinheiro, naquele momento, entrava no banco. Né, até o banco repassar esse dinheiro para a conta do Tesouro levava mais um tempo, né, que piorava mais ainda a situação. Então, a arrecadação ela perde o seu valor, vamos dizer assim, dado a aceleração da inflação. Se não tivesse inflação, não tinha problema, mas né, como a inflação acelera, ela cresce e é alta, não estou falando de 2%, eu estou falando de 200%. Certo? Né? Quando é 2%, ninguém nem vê esse negócio. Está na quinta casa depois da vírgula. Certo? Agora aqui não. Certo?
Então, essa arrecadação ela vai ser corroída nominalmente, e quanto maior a inflação, maior a correção, a corrosão dessa arrecadação. Né? Quando eu sair de uma inflação de 20 e for pagar em 200, esse efeito é gigantesco. Né? Então, Oliveira Tanz está dizendo, olha, está diminuindo no fundo a tua arrecadação. Principalmente porque os teus gastos, isso não acontece. Está lá no orçamento que você tem que comprar 2 ambulâncias. Quanto custa a ambulância? Custa, sei lá, 100 mil reais a ambulância, 200 mil reais para comprar 2 ambulâncias, e 6 meses depois, se você quiser comprar 2 ambulâncias 6 meses depois, é 400 mil reais. Certo? Vai aumentar, a ambulância não vai perder o preço. Né? Ela vai, ao contrário, o gasto vai subir. Né? Ou vai ficar constante em termos reais, mas nominalmente ele sobe. E a arrecadação, ela é constante em termos nominais, mas em termos reais ela cai. Né? Então eu tenho um problema enorme aqui. Certo? Então eu tenho uma deterioração das contas públicas por conta da aceleração da inflação. Esse é o chamado efeito Oliveira Tanz. Então as contas brasileiras estavam piorando por conta da inflação subindo, né? Em termos reais. Fora o que eu disse antes, né, do efeito da inflação sobre a dívida, né, porque ela está corrigida monetariamente. Né? Enfim. Então, aqui mostra o quadro geral de como as contas pioraram nesse período, por vários motivos. Eu não tenho aumento de arrecadação por conta da recessão. Eu tenho aumento de gastos, principalmente de juros nesse troço. Né? E eu tenho esse efeito pernicioso da inflação sobre as contas públicas, que é o tal do efeito Oliveira Tanz. Antes de encerrar, deixa eu só fazer uma historinha sobre esse efeito Oliveira Tanz, ainda para a gente encerrar aqui. 20 anos depois, que 20 é muito, mas está aqui em 83, mais ou menos, né? 84, né? 10 anos depois, durante o Plano Real, um economista importante no Brasil, chamado Edmar Baixa, junto com outro economista importante, que é o Guardia, né? O Guardia que foi secretário de São Paulo e foi ministro da Fazenda do Temer, né? O Eduardo Guardia, os dois desenvolvem a tese, né, que vai ficar conhecido como efeito baixa guarda, ou guarda baixa, ou tudo faz. E o efeito baixa, ou efeito guarda baixa, é igual ao efeito Oliveira Tanz elevado a -1. É o inverso. Exatamente o inverso. O que o Eduardo Guardia e o Baixa dizem é que a inflação é boa para as contas públicas. É boa, faz bem. Quanto maior a inflação, melhor as contas públicas. Ué, o Oliveira e o Tanzi não disseram que era pior, por que o Baixa e o Guardia estão dizendo que é melhor? Os dois são incompatíveis. Eu, como sou mineiro, tudo é compatível, certo? Quer dizer, todo mundo dá para se juntar. Na verdade, o que aconteceu é que mudaram as coisas. Essa história do Oliveira e do Tanzi não vale mais 10 anos depois. Por quê? Segundo o Baixa e o Guardia, né, você teve uma indexação da receita. A receita se indexa. O que acontece? Vai lá comprar o teu Big Mac, né, 20 reais. Quanto que é de arrecadação? 4 reais. Beleza. Né? Vamos supor que nada tenha mudado, né, no sentido de que não há uma mudança de time, né, entre o fato gerador e o depósito lá do dono do banco, do dono do Big Mac, lá, o dono do McDonald's, depositar o dinheiro lá do ICM, né, ou do IPI, né, lá na conta. Você pode dizer que mudou, efetivamente mudou. Os bancos não ficam nem um dia com o dinheiro, cai direto na conta única, etc. Mas você tem um tempo, um time entre o fato gerador e o depósito. Vamos supor que seja o mesmo, não vamos mudar isso. Mas o que aconteceu no caminho é que eu gerei, né, paguei 20 reais, 4 tem que ser pagos de impostos. 6 meses depois, quando eu vou depositar, eu não vou depositar 4 reais. Eu vou depositar o equivalente a 4 reais. Eu vou criar
um indicador fiscal do município, do governo federal, do governo estadual, vai ter um indicador fiscal. Então, esses R$ 4, esses 4 cruzeiros, no dia 1º de março, eles vão ser transformados em algum indicador, algum indicador fiscal do município. Esses 4 cruzeiros, vamos dizer assim, equivalem a 5 BTNFs, BT não sei o quê, ou ITN, ou sei lá que diabo, certo? 5 troços, né? 5 paus, né? E 6 meses depois, eu vou lá pagar, não pago 4 cruzeiros. Eu pago quanto que esses paus, esses BTNF e esses troços aqui valem, né? Se naquele primeiro dia, né, 4 cruzeiros equivaleriam a 2 indicadores fiscais do município, né, no dia, 6 meses depois, eu vou pagar 2 indicadores fiscais do município, que no caso não custam mais 4, né, custam 8. Né? Então, eu indexei a receita. A receita também vai subir de acordo com a inflação, porque eu fiz um indexador na receita. Esses 6 meses eu não perdi a arrecadação, né? Eu criei um indexador, que é esse paus, esse troço todo aí. Então, eu vou pagar, não vou pagar 4, vou pagar 8. 8 sobre 40, que é o Big Mac, são os mesmos 20%. Então, o guarda e o baixa vão dizer, não, ao longo do tempo eu não perco a arrecadação. Por quê? Porque aconteceu no Brasil entre 1984 e 1994 foi a indexação completa da receita. O governo indexou a arrecadação. Né? Quando você emite a tua DARF, você emite num indicador fiscal qualquer, né? Numa URV, que depois vai ser criada, assim, ou num algum indicador real de valor. Né? É como se você tivesse dito, olha, né, na verdade, o que você tem que pagar é 20% do valor do Big Mac, meu amigo. Né? Então, no dia que você for pagar, você vai pagar 20%. Né? Então, não tem esse efeito negativo sobre a arrecadação, como o Oliveira e o Tanzi diziam, tem um efeito positivo. E o gasto? O gasto, né, os dois são experts, né, o Guarda conhece muito bem as finanças públicas, né, e a operação das finanças. Né, né, a criação do Tesouro Nacional e a regra, o cara que trabalha no Tesouro Nacional, né, se vocês vão prestar concurso para Tesouro Nacional, vocês têm que saber isso. Né? Quem trabalha no Tesouro Nacional, ou quem é o chefe do Tesouro Nacional, ele é uma pessoa que não tem um linguajar muito sofisticado. Ele só sabe falar uma palavra, que é não, 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 não. Então vem lá o ministro da Saúde falando, não, eu preciso de 2 ambulâncias. Não, não tem, não vai comprar. Então não tem gasto. Mas ele é obrigado, porque está no orçamento, que da União, que foi votado pelos deputados, etc. Tá bom, ele fala assim, no último dia. Mas aí ele vai comprar 2 ambulâncias também mais caras, como dizia Oliveira Tanzi. Nananina, não. Não é assim que funciona. Quanto que era para gastar em ambulância? R$200 mil. Então, no último dia do ano, ele solta os R$200 mil para o ministro da Saúde, que vai comprar R$200 mil em ambulância, não 2 ambulâncias. Quantas ambulâncias dá para comprar com R$200 mil um ano depois, né, no final do ano? Dá para comprar meia ambulância. Dá para comprar uma Fiorino, uma ambulância de anão. Né? Então, esse é o operador do Tesouro Nacional. Ele não tem a receita indexada, ele tem a receita, o gasto dele é fixo, nominalmente. Ele botou lá no orçamento que é 200 mil, vai gastar 200 mil. Se isso dá metade da ambulância, se dá 5 mil vacinas, ou se isso dá 2 vacinas, tanto faz. Certo? Ele é mau. Ele normalmente é um economista, certo? Quer dizer, que é o secretário do Tesouro. É assim que funciona. Então, note o que o Baixa e o Guarda estão dizendo. Né? A receita, ela não cai, porque está indexada. O gasto, sim, se você controlar na boca do caixa, que é essa a operação do Tesouro, é o controle de boca de caixa de gasto, eu acabo economizando dinheiro. Então, imagine a inflação subindo, a receita não cai, e quanto mais a inflação sobe, mais os gastos caem, em termos reais. Menos ambulância você compra. Então, o que o Baixa e o Guarda estão dizendo é que o efeito da inflação sobre as contas é positivo. Quanto mais inflação, menos déficit eu tenho. Ou até tenho superávit.
Note que o que ele está dizendo é pior, né? Porque ele está dizendo o seguinte: se acabar com a inflação, o déficit volta. É isso que o Baixa está dizendo para o Fernando Henrique quando o Fernando Henrique está fazendo o Plano Real. Faz um ajuste fiscal ex ante, porque quando a inflação cair, o déficit público vai aparecer de maneira clara. Olha o que foi o primeiro mandato do Fernando Henrique. Déficit público o tempo todo. Ele só vai acertar no segundo. Então, tudo isso para fechar aqui, né? Aqui a gente está em 84. Provavelmente o efeito Oliveira Tanzi vale. Né? Eu não tenho indexação da Receita, o secretário do Tesouro ele não existe, ele não é mau, ele é um cara bacana, né? Não tem essa operação de boca de caixa. Né? Mas, principalmente, a arrecadação não é indexada. Então, a arrecadação vai caindo conforme a inflação sobe. Então, Oliveira Tanzi tem razão. A inflação, ela piora as contas. Né? Isso fecha aqui o meu lado da aula. Então, eu tenho contas públicas que estão piorando porque a inflação está subindo, eu tenho contas públicas que estão piorando porque as taxas de juros estão subindo, eu tenho contas públicas que estão piorando porque eu tenho uma recessão e não arrecado, né? Eu tenho contas públicas que estão piorando porque eu tenho uma máxima desvalorização, eu tenho uma conta pública que está piorando porque eu tenho aumento das taxas de juros internacionais. Então, as contas públicas, finalmente, no governo Figueiredo, elas pioram fortemente. Né? E a herança que Figueiredo deixa para o Sarney, vamos dizer assim, é contas públicas ruins e duas dívidas grandes, certo? Uma em negociação, né? E outra tendo que ser administrada, que é a dívida pública interna. Né? Fora isso, o gráfico que a gente viu aqui, certo? Uma inflação que, vamos dizer assim, ela funciona que nem uma escadinha. Ela só sobe, né? Não tem escalar para baixo aqui. Por que essa porcaria não cai? Né? E devia ter caído, porque 81 e 83, né, o PIB foi negativo, foi menos 4. Cadê o diabo da curva de Phillips? Né? Por quê? Não é? A curva de Phillips não diz que quanto maior o desemprego, menor a inflação? O desemprego aqui aumentou enormemente. E o que aconteceu com a inflação? Ela subiu. Né? Tem um professor, um pastor, certo? Quer dizer, que era presidente do Banco Central nessa época, foi meu professor, quando ele voltou, em 86, 5, né? Ele saiu, acho que de 84 do governo, do Banco Central. Ele dava aula, né? Um professor que era muito duro, muito difícil, né? Muito sério. Né? Mas depois de um tempo, né, ele começa a contar umas histórias para os alunos. Né? E ele falava, não é possível, alguma coisa errada no Brasil. Né? E ele, presidente do Banco Central, subiu a taxa de juros. Essas juros eram extralunares, era depois de Plutão a taxa de juros. Né? A economia em uma recessão brutal, menos 4% de PIB, certo? Quer dizer, menos 3% no outro ano. Né? E a inflação, 100%, 200%. Alguma coisa está errada, ou com os livros texto ou com o Brasil. Certo? Né? E essa é a discussão que eu quero ver com vocês na próxima aula. Né? Por que essa inflação não cai, apesar de uma enorme recessão na economia brasileira? O que está acontecendo com o efeito, com a curva de Phillips? Qual é o efeito? Né? O hiato do produto não tem efeito sobre a inflação no Brasil, estou com a demanda agregada no chão, né? E a inflação não cai. Né? Quer dizer, o que está acontecendo? Né? Mas isso a gente deixa aí para a próxima aula. Né? Hoje vamos deixar ela por aqui, certo? Quer dizer, e ficar por aqui mesmo. Então é isso. Queria ver com vocês que se vocês têm dúvida aí, se vocês têm alguma questão a fazer, né? Tanto sobre a aula, tá certo? Como sobre sobre a provas, enfim, as coisas que estão acontecendo no curso. E, enfim, fica aí à disposição de vocês. Vou até desligar aqui a gravação para deixar vocês à vontade.